me chamo Manuel Tabe de Soriano, sou doutor em Economia na área ambiental, faço pós-doutorado em Economia na área de transporte urbano, tá, com a Prefeitura de Niterói, a gente entra num projeto de pesquisa, faço MBA de Energia na PUC, mas o que é o mais legal, eu sou uma pessoa interessada pelos temas, disposto a ouvir e com muita vontade aí de fazer a diferença, assim como vocês. Acho que é a melhor jeito de me apresentar. O ISS neutro hoje, tá? Na nossa revisão de literatura, pelo menos, é o maior incentivo municipal ao mercado voluntário de carbono. Basicamente, o que ele faz? Ele dá um abatimento de impostos a empresas que quiserem se tornar ESG, né? A gente fica falando aqui que, na verdade, o ISS neutro ele torna as empresas ESG a custo zero, enquanto ele tem por objetivo também, tá, reduzir as emissões do Rio de Janeiro. E como é que isso funciona, né? Então, eu tenho a empresa A. A empresa A vai lá e compra créditos de carbono, por exemplo, da Tembice, tá? Que é um crédito de carbono que existe aqui no Rio de Janeiro. Então, a empresa A ela financia a ação da Tembice na cidade do Rio. O que acontece com isso? As emissões na cidade começam a reduzir. Por quê? Porque, na verdade, a gente aumenta o deslocamento de bicicleta da cidade, né? Ao mesmo tempo, quando ela compra esse crédito de carbono, a gente devolve para ela o imposto. Então, a empresa se torna ESG a custo zero. E aí, o terceiro pilar que é interessante da iniciativa, cerne, na verdade, ao mercado voluntário de carbono. Quando a gente começou essa discussão, muita gente falou, mas por que o Rio de Janeiro então não foi para o mercado regulado? E a verdade é que quando você olha a nível municipal, essa resposta ela não faz muito sentido, tá? Entre as principais questões para não fazer sentido, estão relacionadas ao quê? Quando você olha a literatura, mostra que quando você faz esse tipo de intervenção a nível local, muito mais do que reduzir o nível de emissão, você gera fuga ou vazamento, que é o quê? Eu coloco então essa obrigação aqui no município do Rio, a empresa vai para Niterói, São Gonçalo, porque simplesmente eu criei uma taxa ou uma obrigação para essa pessoa, o que fica muito complicado, tá? Então, assim, cria-se ali uma obrigação que não tem nos outros municípios limítrofes. Se isso acontece hoje em dia entre países, né, e aí você vê, por exemplo, a Alemanha, a BMW é desenhada na Alemanha, mas ela precisa na China. Por quê? Porque a China tem regras mais lenientes de emissão. Imagina quando você pega isso numa escala muito pequena de municípios. Então, essa foi a primeira defesa para a gente não trabalhar com o mercado regulado a nível local. A segunda defesa foi relacionada ao próprio compromisso brasileiro, né? Quando você vê os estudos, e aí a gente já via em 21, quando a gente começa a discutir o ISS neutro aqui, você vê que, na verdade, o Brasil ele tem o potencial para ter até 30% dos créditos de carbono. Varia de estudo para estudo, né? Tem estudo que fala que é pelo menos 30% dos créditos, tem estudo que fala que é 2/3 dos créditos, vai variar muito da fonte, tá? Vai variar muito do tempo também que você vai olhar isso. Mas então a gente fala, cara, o Brasil só não vai estar um mercado regulado a nível nacional se ele quiser perder uma das maiores oportunidades dele. Então a gente sempre acreditou que ia existir mais dia, menos dia, independente do presidente, uma iniciativa nacional. E aí, quando você coloca isso em pauta, você fazer isso a nível local, quando você tivesse um mercado regulado a nível nacional, ele suplantaria completamente a iniciativa local, tá? A gente cita mais algumas questões, tá? Basicamente, a gente cita o potencial do mercado voluntário, né? Então, bom, acho que a última, relacionada ao mercado regulado, também tem no Time, que a gente começou a discutir a iniciativa. Então, vamos pensar que a gente estava em 21, voltando de uma crise econômica, com todas as empresas lutando para manter os empregos. Imagina se naquele momento eu desse uma taxa extra para os empresários locais. Então, na verdade, a gente já tinha uma economia super sufocada e não fazia sentido naquele momento você ainda entrar taxando os empresários. Então, acho que isso aí conversa para a gente não ter ido pela linha do mercado regulado. E aí a nossa discussão, então, foi para o mercado voluntário. E aí, quando você olha o mercado voluntário, você viu um mercado interessante, tá? Com seus problemas, mas interessante. O mercado voluntário ele movimenta em 19 aproximadamente 300 milhões de dólares no mundo. Mas quando você olha o número de 21, ele triplica e vai para 1 bi. Quando você olha o número de 22, ele dobra e vai para 2 bi. Então você tem um mercado que ele é pequeno, mas ele é altamente exponencial. E aí você tem, acho que a gente destaca principalmente 3 problemas, tá? A liquidez do mercado.
Então, eu estou falando de US$ 1 bilhão a nível global, o que não é nada, tá, gente? Eu confesso que eu não tenho o número aqui na minha mão, mas se eu fosse chutar, talvez a B3 negocie mais do que isso por dia. Então, vocês têm um mercado com pouco volume e pouca liquidez. Tá? Esse é o ponto 1. Ponto 2. A liquidez é frágil. Se é aquela empresa A que eu estava falando para vocês, ela não é obrigada a reduzir suas emissões nem compensar. Agora, imagina comigo que amanhã a empresa A entrou numa crise econômica. Qual o primeiro gasto que ela vai tirar? É esse. Então, você tem uma liquidez que é baixa, um volume baixo e frágil. São duas coisas. Num mercado que, para você gerar o crédito de carbono, você tem que trabalhar ali 1, 2 anos antes, até você começar a gerar o crédito. Você faz o projeto, depois você vai contabilizar o projeto. Então, assim, você tem que fazer um investimento para uma demanda que você não sabe como que vai estar no cenário econômico. Então, você tem um volume baixo e um volume sensível. E o ponto 3, não necessariamente o crédito é crível, tá? Por que eu falo isso? Porque uma vez que é voluntário, se o Zezinho da esquina virar para mim amanhã e falar: olha só, Manuel, eu tenho um crédito de carbono que é excelente. Compra da minha mão, cara, você confia em mim. E aí é só falar para todo mundo que você é carbono neutro. E é bem assim, na verdade. Uma vez que a ação ela é voluntária, não existe uma regra sobre ela. Eu faço o que eu quiser e aí a minha divulgação define isso. E aí foi aí que a gente pensou no problema. Então, tudo bem, eu tenho um mercado com potencial, mas que tem 3 fragilidades que eu acabei de citar para vocês, né? Então, vamos lá. Um volume baixo, uma baixa liquidez. 2, uma liquidez sensível. E 3, um crédito não necessariamente crível a ser negociado. Toda empresa hoje em dia ela quer se tornar ESG. Mesmo que ela não tenha um departamento que entenda isso completamente, ainda assim ela quer se tornar ESG porque os consumidores exigem isso dela. E eu tinha o pilar número 3, que era o quê? A Prefeitura do Rio ela já tem um compromisso de se tornar net zero até 2050, tá? De reduzir 20% das emissões até 2030 e 5% até 2024. E a Prefeitura, na verdade, vai ter que gastar muito para poder fazer isso. São, assim, transições energéticas, de mobilidade urbana, em vários setores, para que ela chegue nesse objetivo. Então, qual foi a nossa ideia? Na verdade, foi realocar o gasto. No lugar da prefeitura gastar diretamente para poder fazer suas ações, por que a gente não chama, então, o mercado para participar com a gente? Torna as empresas locais ESG a custo zero e ainda desenvolve a economia local ligada ao setor de crédito de carbono, economia verde, né? E é isso que a gente tentou fazer com isso. Eu vou tentar voltar naquele triângulo que eu falei com vocês, né? E aí eu vou falar dos pilares novamente. Foi lá, a empresa A comprou crédito de carbono, por exemplo, da Tembice, tá? Aí, quando ela faz isso, ela financia a expansão da Tembice na cidade, reduz as emissões do Rio de Janeiro. Então, o pilar A, que é a Prefeitura do Rio reduzir suas emissões, ele começa a ser atingido. Quando ele faz essa compra, a empresa se torna ESG, esse pilar 2 que eu falei para vocês. Só que agora a ESG é custo zero, porque eu devolvi o dinheiro para ela. Então, o pilar 2 também é atingido. E aí, agora vamos olhar para o mercado voluntário de carbono. Se lembra que ele tinha 3 problemas? Baixa liquidez, uma liquidez sensível e o crédito não crível? A gente está falando de US$ 1 bilhão em 2021, quando a gente começa a discutir o programa. E a gente está dando US$ 12 milhões para o município do Rio. O que quer dizer que o município do Rio sozinho está dando 1,2% do mercado voluntário global, o que é muita liquidez para esse tipo de mercado. E é uma liquidez garantida, diferentemente do que a gente está falando ali nos outros tipos de mercado. Pensa comigo, se lembra aquela empresa A que se tivesse com a corda no pescoço ela parar de comprar o crédito? Agora ela não tem por que fazer isso, porque eu vou devolver o dinheiro para ela. Ela é ESG custo zero. Então, eu diminuí a fragilidade do mercado. Eu aumentei a liquidez do mercado, porque eu estou garantindo pelo menos R$ 60 milhões ano, tá? E isso está previsto até 2030. Logicamente que agora a gente tem esses desafios sobre a alteração das regras de impostos, mas várias adaptações estão sendo executadas. A gente entende também que quando esse momento chegar, a gente vai ter que rever como é que o mecanismo ele vai ser orientado, mas já tem uma garantia que até 2026 tudo continua como está hoje, tá? E a terceira, que é o principal. Sempre que o crédito não necessariamente seria crível, agora ele vai ser. Porque uma vez que eu estou dando a isenção, eu defino as regras para dar essa isenção fiscal. Então, o que a gente fez aqui? A gente exigiu que os créditos fossem derivados da VER, Gold Standard ou padrões derivados da ONU. De onde vêm esses requisitos? Tá? Esses requisitos vêm
a gente pediu um auxílio, né? A gente já tinha uma ideia dos principais parâmetros, mas aqui como o coordenador técnico sou eu, sou economista, então não sou um advogado. Eu pedi um apoio para ser 40, para que eu contratasse um advogado ambiental. A Carolina Diprolo, tá, foi contratada, tá, e a gente exterçou cada um dos parâmetros do programa. Primeira coisa que eu solicitei a Carol, aí eu fui coordenando aqui com ela, foi a questão, então, de como funcionam os principais mercados voluntários globais. E aí a gente pega que os principais mercados voluntários globais, eles sempre aceitam 5 tipos de certificação, tá? Mas o que todos eles aceitam em comum, essas 3 que eu acabei de citar para vocês. Verra, Gold Standard, Padrão Derivado da ONU. Ah, e por que vocês começaram, então, no critério mais selecionado possível? Porque é verdade que o Brasil não tem um regramento agora. Então, a regra do Rio de Janeiro tinha que ser inquestionável. A gente tinha que trazer segurança para quem está participando. Não é um mecanismo simples, também é um mecanismo inovador e ele não podia cair no descrédito logo no seu início. Então, a gente usou o que o mundo tem de melhor, tá? O que a ciência tinha de melhor. Em alguns critérios específicos que a ciência não tem nenhuma definição, por exemplo, créditos RED, a gente criou regras específicas, então a gente foi, cara, o que a gente pode fazer diferente? Por exemplo, tá? O crédito do tipo Verra, que é derivado de proteção florestal, ele recebe o selo VCS. Porém, a gente deu uma avaliada no tipo de crédito e viu o quê? Que você também tem como pegar na Verra um outro tipo de certificação, que é o CCBS, que também protege contra a biodiversidade. Então, o que a gente exigiu? Se for um crédito do tipo Verra, você tem que me apresentar os 2 selos. Ou seja, o projeto foi verificado 2 vezes a nível de provar que ele traz biodiversidade para o local. Esse é o maior filtro que tem nesse sentido. Ninguém no mundo fez isso. Um outro filtro que a gente trouxe é que se for um crédito que não for do tipo Verra, tá? Eu não tinha uma dupla certificação desse sentido. A gente deu uma avaliada e não tinha. Então a gente fez o quê? Assim como você tem Standard Poor, essas outras consultorias que avaliam risco de mercado nacional, a gente então pediu que o projeto venha junto com um relatório de uma agência de rating de carbono que garante que a nota do projeto é pelo menos 80% da nota máxima, para poder então trazer a maior confiabilidade possível para o projeto. São critérios que a gente não encontrou em nenhum lugar no mundo, a gente inventou os critérios porque a gente queria trazer mais segurança para esse tipo de crédito. Na verdade, tudo começa com uma provocação no LinkedIn. E foi bem essa a história, não é mentira. Na verdade, o subsecretário Marcel Balaciano recebe uma provocação no LinkedIn de um advogado do BNDES, de procurador do município, e a provocação era a seguinte: bom, o Rio de Janeiro já perdeu o mercado financeiro, o que não é uma verdade exatamente, tá? A gente tem feito levantamentos disso, na verdade, 1/3 dos recursos de assets estão no Rio de Janeiro hoje em dia, tá? Bom, mas enfim, é uma premissa que muita gente usa. O mercado de energia começa a também se deslocar um pouco. Tudo bem, a gente continua tendo as principais empresas de energia na cidade, mas sim, há empresas se deslocando, principalmente para o Nordeste, questão agora de renováveis, etc. Então, a gente tem um mercado forte nesses 2 setores, mas sim, há também outras áreas, outras localidades também pegando parte desse setor. E, por fim, a provocação era a seguinte: mas tem um próximo mercado que não tem muita gente falando, que é a cara do Rio de Janeiro, que é o mercado de carbono. E o que vocês acham sobre isso? Bom, eu confesso que é um dos dias mais felizes da minha vida, né? Para quem faz mestrado, doutorado na área ambiental, você receber essa pergunta do seu chefe e falar assim: ó, sou muito suspeito de poder falar alguma coisa do tipo. Mas vamos fazer o seguinte, o que a gente sempre faz aqui. Vamos, então, pegar benchmark. Vamos avaliar os dados. Vamos conversar com o setor privado e vamos, então, entender o que faz sentido a gente fazer aqui. Como faz sentido a gente tentar fazer isso no Rio. Na verdade, quando a gente começa a olhar o problema, a gente vê que, na verdade, a cidade do Rio basicamente conta essa história. Aliás, se a cidade do Rio não contar essa história, eu acho que é uma outra. Tá? O Rio tem a primeira e terceira maiores florestas urbanas do mundo. Tá? E a primeira é a da Pedra Branca, a terceira é da Floresta da Tijuca. O Rio teve um dos maiores programas de reflorestamento de todos os tempos. Tá? A Floresta da Tijuca, ela é basicamente quase toda reflorestada. A cidade do Rio é a primeira cidade da América Latina a ter tido elaborado a nível municipal no inventário de emissões.
E hoje em dia a gente realiza isso anualmente, né? Com defasagem de 2 anos, a gente tem nossos inventários municipais de emissões anuais. A cidade do Rio também tem um plano de desenvolvimento sustentável e ação climática, que eu acabei de citar para vocês, que, dentre outras metas, tem como compromisso ser carbono neutro até 2050, reduzir 20% das emissões até 2030, reduzir 5% até 2024. Por fim, né, é uma coisa que eu tenho tentado espalhar essa notícia, porque eu acho que não tem livro de história que conte. A verdade é que a cidade do Rio pode ser considerada a sede da governança climática global. O que acontece, na verdade, na ECO 92? Na ECO 92 foi criada a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. E a partir de 94 começam a ter as COPs. Então, basicamente, a governança climática global foi criada no Rio de Janeiro. Então, se tem uma cidade que contava essa história, que conta essa história, é o Rio de Janeiro. A questão é que se a história fosse suficiente, o mercado já estava desenvolvido. E foi aí que a gente então começou a atuar. Posteriormente, quando a gente começa então, essa discussão, né, depois da provocação de que a gente começa a pegar os dados, começa a revisar, começa a sair algumas notícias, a gente se depara com a Fazenda, tá, querendo retomar o protagonismo financeiro do Rio, focado no mercado de nicho. Então, a Fazenda vê a gente se movendo nessa área. E o que ela promove, então? Promove que a gente alinhe, então, faça um grupo de trabalho envolvendo 6 organismos, tá? Entre eles Fazenda, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Procuradoria do Município. Confesso que tem relações internacionais e tem mais um, tá? Eu posso passar para vocês aí no final da conversa, peço perdão, que a memória falhou um pouquinho. Mas, basicamente, a gente cria então esse grupo de trabalho em junho de 2021, tá? E aí a gente começa a pensar, então, fazer exatamente o que eu falei com vocês. A gente começa a promover esses estudos, revisar a literatura internacional, conversar com o empresariado. E aí, numa dessas etapas, eu sugiro, então, a criação do ISS neutro. A primeira vez que o projeto de lei ele é votado, tá? Ele vai ser votado 1º de março, não, ele vai para a Câmara no dia 1º de março de 2022, tá? Então, uns meses depois dele ser proposto. Ele só vai para a primeira votação em novembro de 22, desculpa, ainda do mesmo ano, e ele só vai ser aprovado em maio de 23. Tá? Então, a gente fala aí de um grande período de tempo desde que a gente começa a desenhar a ideia, né? E no projeto de lei ela já estava razoavelmente, vou falar basicamente desenhada, mas ali de 1º de março de 22 até maio de 23, então foi o período somente esperando a agenda para votação e podendo colocar para frente. Posteriormente, a gente lança em outubro o decreto que regulamenta a lei do ISS neutro e na primeira semana de dezembro, salvo engano, dia 2, a gente lança então um edital para o programa, que foi recentemente prorrogado, tá, para as inscrições das empresas até fim de maio desse ano. Tá? E que o abatimento fiscal vai ocorrer no ano de 2025. Que acho que vão ter vários benefícios associados, né? Se você parar para olhar cada uma das coisas que a gente pediu para as empresas, a gente vai começar uma coisa que você não tem a nível nacional. Por exemplo, você não tem uma contabilização dos créditos de carbono, dos inventários de emissão. Você tem uma iniciativa da FGV que tenta começar a mapear isso, mas de forma totalmente voluntária, né? E basicamente, o primeiro critério para você aderir ao ISS neutro é você mandar o seu inventário de emissão. Então, a gente começar a entender quais são os impactos das empresas, né? Porque tudo, na verdade, começa do diagnóstico. Então, é um dado que hoje em dia fica totalmente na mão das empresas e é uma coisa que quem participar vai deixar público para mostrar: eu tenho meu inventário de emissão, eu faço questão de falar qual é o dano que a minha empresa ela causa hoje, né? Além disso, a gente pede para poder participar do programa que a empresa envie um plano de descarbonização, ou seja, eu entendo o impacto hoje, mas eu pretendo no futuro reduzir esse impacto e onde é que o ISS neutro ainda entra contribuindo. Enquanto eu estou nesse processo de redução interna, que eventualmente nunca vai ser zerado,
eu entro compensando o meu dano, né? Então, assim, hoje eu tenho um dano, eu reconheço, eu quero reduzir esse dano, enquanto eu estou nesse processo, eu compenso o meu dano. Então, eu mostro para as pessoas que eu estou de fato engajado com o processo, né? Nesse sentido, então, eu acho que as vantagens são desde dados públicos, tá? Quanto uma espécie de câmara de registro de crédito de carbono, que é uma coisa que está sendo desenhada a nível nacional, mas a gente vai ter localmente, porque quando as empresas comprarem os créditos, elas têm que dar para o projeto quais foram os créditos adquiridos, enviar para o pessoal que vai poder avaliar o programa o link, né, que tem que ser público na plataforma fora do país, né? Então, na plataforma da Ver, na plataforma do Gold Standard, vai ter que ser um link público da aquisição do crédito e ainda tem que ser escrito que os créditos foram aposentados para mitigar o seu dano em nome do programa ISS Neutro. A gente ainda tenta publicar, né, deixar pública essa ação para o restante do país e do mundo. Eu acho que até num sentido de mostrar o compromisso tanto da cidade quanto das empresas participantes. Uma outra questão interessante, né, nessa de tentar promover que as empresas tornem a SIG a custo zero, é que a gente já tem alguns fatores interessantes, né? A Air Carbon Exchange, que é basicamente um marketplace que transaciona créditos no mercado voluntário, já estava em 7 países, estava buscando a vinda para o Brasil, né? Encontrou no Rio projeto que a gente estava desenvolvendo, conversou com a gente, acreditou no projeto, veio para a cidade, né? Então a Air Carbon hoje em dia está instalada na cidade do Rio. Eu acho que talvez seja o maior marketplace, né, de relevância, pelo menos, que esteja instalado a nível nacional. E recentemente a B3 adquire a operação da Air Carbon no Rio, ou seja, o Rio de Janeiro ele consegue trazer pelo menos um pedaço da bolsa de volta para a cidade. O braço de carbono da B3 hoje em dia está instalado no Rio de Janeiro. Então, acho que para a cidade é uma grande vitória. Quando a gente começa o grupo de trabalho lá atrás, a gente inclusive chama Grupo de Trabalho da Bolsa Verde, nome que a gente teve que refazer durante o caminho até por direitos autorais. Foi uma falha nossa que na época a gente não pensou, não pesquisou exatamente, né, todos os direitos de propriedade, mas quando a gente foi informado, a gente fez questão de mudar, né, e hoje em dia é um grupo de trabalho que na verdade já foi desfeito, mas que falava sobre a economia verde do Rio, né, e tem aí como um dos principais pilares o ISS Neutro. Nesse meio do caminho, outras ações foram feitas, tá? Então a gente promove ali no fim de 21 o evento, foi até patrocinado pelo Santander, Rio de Janeiro, a capital de investimentos verdes do Brasil. A gente trouxe uma série de atores locais, nacionais, de grande relevância, salvo engano até internacionais. No Rio de Janeiro também já foi executado o primeiro leilão de micromobilidade urbana do mundo, também derivado dessa iniciativa, que foi o quê? Créditos de carbono da Tembice, né, que é um crédito de carbono derivado de micromobilidade, foi negociado pela primeira vez numa plataforma de leilão, né, que foi o marketplace da Air Carbon Exchange. Então esse é o primeiro leilão de micromobilidade urbana do mundo. Ele acontece no Rio de Janeiro, com créditos de carbono gerados na cidade. Então, a verdade é que você trazer esse tipo de iniciativa começa a movimentar o mercado, né? E as pessoas começam a entender que a cidade é o local para que isso seja desenvolvido, né? Como critérios, o ISS Neutro também traz que o inventário auditado ele tem que ser realizado por uma empresa que tenha inscrição municipal no Rio de Janeiro, ou seja, a gente começa também a desenvolver outros negócios localmente, tá? E que o projeto que gerou o crédito de carbono, ele também tenha sido feito por uma empresa que tenha uma inscrição municipal no Rio. Hoje em dia, qual é a grande questão, né, tá? Como eu falei para vocês, foi adiado o processo, então só tenho as empresas inscritas e eu não tenho os resultados posteriores, né? Porque basicamente são algumas etapas do processo. As empresas elas se inscrevem, depois a gente avalia os inventários de emissão de todas as empresas. Para quê? Porque a nossa ideia foi pedir para todas as empresas, ó, empresas, quanto vocês querem da gente? Porque a gente tem 60 milhões de reais ano. Se as empresas pedissem mais do que a gente tem de isenção, eu ia ter que fazer um rateio quanto cada empresa ia poder ganhar. Só que imagina comigo, imagina se todas as empresas me pedissem o recurso, elas fossem ao mercado, comprassem um crédito de carbono, depois eu faço para elas lá depois, gente, olha só, vocês me pediram tanto, mas só vão ganhar 10% do tanto. Então todas as empresas iam pensar, ó, esse mecanismo não é crível.
porque eu nunca vou poder ter a previsão de quanto eu vou receber e entrar em desconfiança. Então, qual foi a nossa ideia? A gente recebe o inventário de emissão de todas as empresas. Aí a gente contabiliza, ó, tudo bem, não estourou o teto do programa. Então, empresas, vocês recebem o que vocês me pediram, se tiver tudo ok. E eu falo, ó, você tem direito a X, você tem direito a Y, você tem direito a Z. E aí depois a empresa vai a mercado, que a ideia é exatamente como é o mercado, compra o crédito de carbono de acordo com os critérios que a gente desenhou, e aí ela passa pela segunda avaliação. O crédito está ok? Perfeito. No ano seguinte, você vai receber créditos tributários já compensados na sua conta. Esse é um lado da lei, tá? O outro lado que a gente está esperando um pouquinho mais de tempo para poder avaliar aqui é que a lei ela tem dois lados. Como eu falei para vocês, a ideia é, tornar as empresas ESG a custo zero, enquanto a gente reduz as emissões do rio e cria um ecossistema local. E o que a gente fez ao mesmo tempo para criar o ecossistema local? No Brasil é muito difícil você ver os códigos tributários dos serviços ligados ao meio ambiente. Eles não são muito reconhecidos. Então, a primeira coisa que a gente fez foi, na Fazenda, criar os códigos tributários. Então, a empresa que faz inventário de emissão, que audita inventário, que realiza projetos de crédito de carbono, empresa que audita projetos de crédito de carbono, empresa que transaciona crédito de carbono, empresa que certifica crédito de carbono. E o que a gente fez para todos esses tipos de empresa? A gente criou os códigos tributários e automaticamente a gente cobrou o mínimo que pode ser cobrado a nível nacional, que são 2%. Então, por um lado, a gente incentiva o mercado e as empresas que têm danos ambientais a serem compensados. Por outro, a gente gera os ofertantes dos serviços. A gente dá um incentivo a eles, cobrando deles a menor taxa que pode ser cobrada a nível nacional de ISS, por lei. Então, eu acho que, na verdade, isso tudo só deu certo porque quando a gente recebeu o desafio, a gente foi afortunado de fazer parte de uma cidade que já transpira isso. Não só pelo que ela tem de estoque de natureza, mas também pela quantidade de estudos já promovidos na área, né? Então, quando a gente pega a cidade, eu já tinha um plano de desenvolvimento sustentável e ação climática, tá? Eu já tinha um inventário de emissões da cidade. Então, assim, eu acho que tudo começa no diagnóstico, tá? Primeira coisa, é entender os danos da cidade, é entender o que pode ser feito, entender o potencial dessa mudança. Segunda parte é desenhar um plano, assim como o Rio de Janeiro já tinha feito. E depois, uma vez que você já tem o diagnóstico, você já tem um plano com metas bem definidas, fica muito mais fácil você defender as ações, então, para você poder conquistar essas metas. Então, eu acho que se eu fosse dar uma dica aí para qualquer colega numa eventual criação de política pública nesse sentido, seria começar primeiro a entender o dano local, segundo, traçar um plano bem definido com metas aonde a cidade quer chegar e, por fim, então, começar a revisar o que já existe que pode ser aplicado e tentar entender, como a gente tentou entender aqui, o que a gente pode criar de inovador para fazer a diferença. Uma coisa que eu acho que é importante falar no fim das contas é que o próprio ISS neutro, em dia, ele está sendo avaliado pelo Banco Mundial. A gente apresentou o ISS neutro para o Banco Mundial. O Banco Mundial ele gostou, achou muito interessante a ideia e hoje ele acompanha os resultados do programa porque ele entende que se o programa der certo, ele pode ser um benchmark válido para outra cidade, que poderia ser replicado, inclusive, em qualquer parte do mundo. É um mecanismo, na verdade, de devolução de impostos a partir de uma compensação de carbono. Então, assim, qualquer parte do mundo você vai poder fazer um mecanismo desse sentido, logicamente, com suas adaptações. Então, bom, se os colegas também quiserem qualquer benchmark sobre o ISS neutro, a cidade do Rio fica feliz em compartilhar o conhecimento e espera que a gente possa auxiliar aí para uma transição para uma economia mais verde.